Então aquele rolezinho característico de toda semana, a gente vai começar falando pelo leste, certo? Certo. Se for começar pelo leste, tem que começar por quem? Pelo Boston Celtics. Com certeza, de novo, assumindo a liderança. São 33 vitórias e 10 derrotas agora. O time do Toronto também tem 10 derrotas, mas o Boston, como tem mais jogos e mais vitórias, continua na liderança da conferência. Essas duas últimas semanas foram muito boas. Foram 7 vitórias e apenas 3 derrotas. O Boston está vindo numa sequência de 6 vitórias consecutivas já. Kyrie Irving vem jogando muito bem. O Tatum, cara, esse calouro com certeza é futuro da franquia total. Nós tivemos também o jogo entre Cleveland e Boston também durante essa semana aí, que foi muito legal também. O Boston dominou o jogo. Teve uma homenagem muito legal para o Isaiah Thomas. Ele que essa semana já tinha mostrado também o vídeo dele recebendo a notícia e tudo mais. Então, é um vídeo muito legal. Quem não viu, pode assistir, que é um vídeo legal pra cacete. Então, foi da hora a semana do Boston. Tudo continua muito bem lá na cidade de Boston. Você que puxou o leste, vamos lá. Então eu vou falar dos Wizards, que também estão numa sequência legal. Estão em quarto lugar no leste. Tiveram nos últimos 6 jogos, nessas duas últimas semanas, 4 vitórias e 2 derrotas. Otto Porter jogando muito, John Wall ajudando muito na defesa e o Bradley Beal fazendo o que ele sabe fazer, que é ponto. É um time promissor, é um time que com certeza vai chegar nos playoffs. Não me surpreenderia se fosse um top 4 ali, se chegasse nas semifinais de conferência. Tá mandando bem, é um time legal de acompanhar. E eu vou falar de um time que teve um péssimo começo aí de ano, que é o Indiana Pacers, que vinha muito bem aí. O Oladipo, depois do dia 26, ele se machucou e ele não jogou. Esses últimos jogos ele voltou ontem na vitória do Pacers e já foi importante de novo. Então foram 5 derrotas seguidas e eles quebraram essa série negativa aí, conseguindo a primeira vitória no ano. Boa, então vamos lá, passando aí, vamos pro segundo da conferência leste. Vou falar um pouco do Toronto. O Toronto que vinha muito bem, principalmente defensivamente, mas o Boston já assumiu o posto de melhor defesa da liga. O Toronto que agora é o melhor ataque da conferência e o terceiro melhor ataque da liga. Então eles mudaram o chip aí, agora estão muito bem ofensivamente. Foram 8 vitórias e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Continuam brigando de ponta a ponta aí na conferência e estão na frente do Cleveland Cavaliers, do Todo-Poderoso, né? O time de Toronto continua muito bem. Bom, eu vou falar agora então um pouquinho de Miami, que nos últimos 10 jogos teve 7 vitórias. É um time que está com um coletivo muito forte mesmo. É o melhor time que tem depois da era LeBron, sem sombra de dúvidas. Whiteside, o Dragic está jogando muito. Sim, é muito importante para esse time, então já está em 5º lugar, 7 vitórias, 3 derrotas nos últimos 10 jogos. Não deve ter problema também para classificar, mas é aquela coisa, né? Underdog total, azarão total, mas está fazendo o papel direitinho, do jeito que tem que fazer. Agora eu vou falar do Milwaukee Bucks, que vem aí de uma sequência boa. O Antetokounmpo e o Eric Bledsoe têm jogado muito. Eles têm se alternado aí em cestinhas nos jogos. O último jogo contra o Wizards, o Antetokounmpo jogou muito. Ele foi líder em pontuação, assistências e rebotes do time. Teve o jogo contra o OKC, que ele fez uma cesta no último lance da partida, né? Sim, que ele pisou fora, mas validaram polêmico, uma cesta, né? Foi um lance polêmico, mas nesse lance polêmico aí já ajudou bastante o time na vitória. E ele vem liderando, né? A votação do All-Star Game. Ele é o principal jogador do leste. Então vamos ficar de olho que esse time também cada vez mais vai incomodar no leste. Para fechar do lado leste aí, eu vou falar do 76ers, que vem numa sequência boa também. São 4 vitórias seguidas para eles. Tudo bem que nos últimos 10 jogos eles estão 5-5. Estão esperando a volta do Markelle Fultz, né, que estava a maior parte da temporada lesionado, primeira escolha do draft. Então vamos ver se eles melhoram a produção deles. Eles que estão na 9ª colocação na conferência, estão brigando ponto a ponto ali para chegar aos playoffs, e acredito que com a chegada do Markelle Fultz eles vão melhorar bastante e vão conseguir essa 8ª vaga aí. Falar agora também então, para fechar o meu lado no leste, do Orlando Magic, um time que esse sim começou muito bem, mas agora está numa sequência tenebrosa. Nos últimos 6 jogos são 5 derrotas. Um time que não se encontra mais. O Gordon tá jogando sozinho, tá carregando o piano literalmente.
É um time que teve um jogo muito bom contra os Cavs, por exemplo, marcou 127 pontos, mas conseguiu tomar 131. É um time que não consegue ganhar jogo, é um time que não ganha jogo e isso faz diferença. Dificilmente vai classificar, é pensar no ano que vem já ter uma escolha alta no draft, alguma coisa do tipo, porque não consigo ver um futuro pro time de Orlando, que hoje é o 14º, ainda tá na frente do Atlanta Hawks, mas Também um tá time... uma praga. Você vê, né? Nem do Lakers eles estão ganhando. A gente já tinha dito aqui que eles iam No ter começo era surpreendente. uma queda, porque o aproveitamento deles, principalmente no perímetro, era muito grande, então normal cair assim, com essa queda de rendimento. Sem muita novidade. E aí, eu vou falar de outro jogador que teve estatísticas notáveis aí no último jogo, que foi contra o Orlando Magic, foi o LeBron James. Nossa, embaçado. Ele teve... Nossa, esse cara, né? Ele teve todas as estatísticas do time. Ele liderou. Ele liderou em roubo, liderou em assistência, liderou em rebote, em ponto, em toco, em trazer garrafa d'água para os companheiros, quem foi mais para a torcida, não sei, ele teve tudo. E jogar papo alto. Jogar papo alto. E cara, Cleveland tá vivendo um momento de montanha-russa aí, vem alternando bons e maus jogos, principalmente contra o Boston, que foi um jogo importantíssimo. Eles jogaram muito mal. O Isaiah Thomas voltou depois de lesão. O Isaiah Thomas voltou. Ele teve 17 pontos lá, ele tá tendo alternâncias de jogos aí para voltar direitinho. Ele falou que ainda tá 80%, então provavelmente ele vai jogar uns 2 jogos na semana, de 4. E cara, o Cleveland tá nessa. Bom, então agora a gente vai passar para o lado oeste, fechado? Vamos passar para o lado oeste. O leste. Deixa eu virar a página aqui, então eu vou começar falando pelo Houston Rockets, no lado oeste, que está numa sequência muito ruim. Dos últimos 10 jogos são 7 derrotas. Você teve Chris Paul fora de uns jogos, agora você tem o Barba fora de uns jogos. Nenê infelizmente machucou num jogo que ele estava indo muito bem, controlando o Magic, que ele fez 10 pontos. Já tinha feito 10 pontos no jogo na derrota contra a Boston também, uma derrota de certa forma inaceitável. Eu estava mais de 20 pontos na frente e deixou o time virar. É preocupante de certa forma, porque você não vai ter sempre seus dois melhores jogadores saudáveis. E quando não tem um, o time está caindo muito, que não tinha no começo, porque o Chris Paul também chegou a ficar fora de uns jogos no começo, mas o Barba estava segurando. Ele ainda continua sendo líder em pontos na liga, com melhor média de pontos na liga, mas agora fora, vamos ver como que o Chris Paul vai levar o time. Isso aí, eu vou falar da minha divisão agora, falar do Minnesota Timberwolves. Eles tiveram uma semana bem produtiva também, essas 2 últimas semanas deles foram com... Que tem um jogão hoje, né? É verdade, eles tiveram 7 vitórias e 3 derrotas nessas 2 últimas semanas. Então 7-1 dentro da divisão, e principalmente nessa divisão que é tão embolada. O Minnesota está em quarto, só para vocês terem uma noção, o Minnesota está em quarto, o OKC em quinto, Denver em sexto e o Portland Trail Blazers em sétimo. Então, e todos eles estão, o OKC, Denver e o Portland estão com a mesma campanha de derrotas, só que o OKC tem um jogo a mais e uma vitória a mais. Então essa divisão é muito disputada e eles têm 7-1 dentro da divisão, isso é muito importante, principalmente para levar uma classificação melhor aí no lado oeste. Isso aí, eu vou falar do Phoenix Suns, que depois do Natal aí conseguiu se reerguer, depois que o Booker voltou aí depois do Natal aí, vem ganhando mais jogos do que vinha, né? Até porque eles estavam bem mal sem o Booker, que é o principal jogador, e ele vem fazendo a diferença, ele vem sendo cestinha de todas as partidas até então. Então é um time que depende muito dele. Provavelmente eles não vão figurar nos playoffs, mas ele tem que estar saudável, porque senão esse time vai virar saco de pancadas aí, que nem um time de Los Angeles, né? Chateado, fica chateado. Fica não. Eu vou falar do meu time então agora para fechar. Eu vou falar só 2 times do Oeste nessa semana. Eu vou falar do San Antonio Spurs, que está com 6-4 nos últimos 10 jogos. O Kawhi está voltando progressivamente. Machucou de novo o ombro. O LaMarcus Aldridge continua sendo o carregador de piano do time. O Ginobili continua fazendo cesta até quando ele quer passar a bola. Ele deu uma cesta sensacional, que ele foi tentar fazer uma ponte aérea com o LaMarcus Aldridge e a bola caiu. Ninguém viu, e o juiz não viu, né? O juiz deixou o jogo correr e aí todo mundo saiu gritando, foi cesta, foi cesta, foi cesta. Até sem querer o cara faz cesta. O time tá numa sequência legal, agora é ver como que o Kawhi vai voltar. O Tony Parker também ainda não tá
nem perto do a que lesão era. do Kawhi não é muito séria, é só uma lesão de ombro que tá parecendo que ele já joga no final de semana contra o Lakers. Então, O clássico tem que jogar, viado. o Popovich já falou aí que vai tirar ele dos próximos jogos, mas provavelmente no final de semana ele já volta. Eles que perderam o último jogo agora de ontem, no estouro do cronômetro. O Aldridge errou a bola que poderia dar a vitória. Esse Foi time um jogo do fora de Aldridge. casa, mas... Esse time do Aldridge. É verdade, o Portland Esse não funcionou. não funcionou dessa Não vez. funcionou dessa vez, infelizmente os Spurs perderam, mas estamos suave aí, é o quarto na conferência. Segue, vai. Vou falar um pouco de OKC agora, que também teve um crescimento muito bom nessas 2 últimas semanas, 7 vitórias e apenas 3 derrotas. Produção dos três pivôs do time tá muito grande. Pivô no sentido de jogadores Não que são pivô os garrafão, melhores, não pivô garrafão. Eles estão muito bem, e principalmente o Paul George voltou a ser o pontuador que tá jogando muito bem. O Westbrook também com a sequência de triplo-duplo muito boa. Então vamos ficar de olho em OKC, que já está na 5ª colocação aí, a 2 derrotas atrás de Minnesota só. E eles que estão com a 3ª melhor defesa da liga agora, então a produção defensiva deles começou muito ruim e agora Melhorou, né? alavancando demais. Pra variar, né? Qualquer tipo de esporte, se você tem uma defesa forte, você melhora seu rendimento. Com Isso certeza. é padrão. Qualquer... E o que a gente pode perceber também que estava realmente faltando entrosamento no time. sim. E acho que São o cargo muitos talentos, né? Não tem como dar errado. E acho que o cargo do treinador tá ficando um pouco mais aliviado agora, Sim, com certeza, que agora que o time tá dando liga. encaixando. Eu vou falar do Golden State Warriors, que depois do Natal perdeu apenas um jogo. Eles vêm descansando bastante os jogadores, aí o Curry ficou de fora do jogo do Natal e até o Ano Novo ele jogou pouco, porque ele estava com uma lesão no tornozelo. E teve uma última partida que ele jogou 30 minutos só, fez 45 pontos, Fez aí descansou o último, já o último quarto inteiro. Esse time é apelando demais. O Kevin Durant nos últimos jogos ele tem tido poucos minutos em quadra. Eles estão sabendo, o Steve Kerr está sabendo gerir muito bem a minutagem do elenco. E é um time que está crescendo. O Rockets caiu um pouco, eles estão deslanchando cada vez mais no Oeste, despontando lá. Eles já estão, acho que com 3 ou 4 jogos já na frente de Houston. Essa sequência de Houston deu todo o caminho pro... Então, é um time que com certeza vai chegar nos playoffs e vai fazer o diabo nos playoffs. Favoritaço. Pra fechar só na minha divisão, para falar do Denver e do Portland Trail Blazers, estão com a mesma campanha, a divisão tá, como eu falei no começo, tá bem disputada já. Acho que o Harris vem jogando muito bem, Paul Millsap vem jogando muito bem por Denver, é um time que tem um garrafão muito forte. Vamos ficar de olho nesse time aí do Denver que vem muito forte também. E aí eu vou falar do Leicão, notícia de hoje, fresquinha. O Leicão, depois dessa sequência aí de 10 jogos e a primeira vitória no dia de domingo, o time acabou colocando 3 jogadores na trade block, que eles ficam disponíveis para outros times para serem trocados. Foi o armador, o Jordan Clarkson, o pivô Julius Randle e o ala pivô Larry Nance Jr., que provavelmente eles vão querer trocar esses jogadores aí para conseguir mais escolhas de draft ou abrir espaço para tentar trazer algum jogador, o DeMarcus Cousins ou talvez o Paul George ainda nessa temporada. Ou seja, o ano do Leicão é só o ano que vem de novo. Pra variar mais um uma esporte vez. aí, ele já tá pensando no ano que vem, chateado. Próxima chateado. temporada. Não, ele nem começou o futebol, ele já tá meio que pensando no ano que vem também, né? Já foi todo mundo embora lá, terra arrasada. Meu Os Deus. caras falam, puta, eu vou jogar no time que Leandro torce, eu vou sair correndo aqui. Fechado então? Acabou? Suave? Suave, é isso. Então beleza, a Zona Morta mais curta essa semana, porque ainda o foco continua nos playoffs da NFL. Prometo que depois a gente volta com a NBA a todo peso. Depois Com do certeza. All-Star Game aí, provavelmente a gente vai estar mais ligado só em NBA. E lembrando que nesse período acontecem muitas trocas também, Sim. acontece muito envolvimento, então a gente vai estar ligado, fica ligado na a gente. deadline é até fevereiro, né? Isso. Então, até fevereiro a gente vai ouvir muita especulação
e muitos jogadores de times menores trocando de franquia. Aquela notícia que vai mudar seu dia, a Nike anunciou os novos uniformes coloridos, os novos uniformes alternativos. A terceira camisa. A famosa terceira camisa, temos modelos muito legais, mais modelos pitorescos. Depois dá uma olhada lá no Instagram que a gente deixou tudo lá bonitinho. Mas eu acho que é o concurso que o Black Mamba é o mais da hora. A camisa dos Lakers é a mais bonita. Alguma coisa tem que ser. Alguma coisa tem que ser. Pelo menos um título no ano de melhor terceira camisa. Black Mamba. Então fica ligado aí que semana que vem a gente tá de volta. Não esquece de curtir a gente não esquece de curtir a gente aqui no YouTube. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Face, a porra toda. E semana que vem a gente tá de volta. Isso aí. Mamba out.